Olá pessoal, eu sou a professora Charlene, sou professora de História e hoje eu vou falar para vocês sobre a pré-história. Vou dividir em dois vídeos aulas, um sobre a introdução aos estudos da pré-história, falar um pouquinho sobre o processo de evolução do homem e depois eu vou falar sobre os períodos da pré-história, ok? Então vamos lá então, iniciando os nossos estudos sobre esse assunto tão importante que é a pré-história. Bom, para saber a pré-história, a gente sabe que ela é o primeiro período histórico, né, na questão dos estudos, do tempo histórico. Então, a pré-história ela é o início de tudo. É onde, então, o homem vai passar pelo processo de evolução. Estudar a pré-história, a gente sabe que se divide em três períodos básicos, que é o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. A gente pode dizer também que a pré-história é um estudo, da Idade da Pedra. Por quê? Porque a gente divide esses dois períodos aqui, que é o Paleolítico e o Neolítico, em pedra lascada, que seria o Paleolítico, e pedra polida, que seria o Neolítico. Então, a gente pode falar que se inicia a estudar a pré-história por volta de 4 milhões de anos, 3 milhões de anos, com o surgimento do homem, tá? É onde começa, então, o processo de evolução do homem até o momento do aparecimento, então, da escrita. Todo esse período a gente fala que é a pré-história, então, não tem escrita, não tem fonte escrita para se estudar a pré-história. Então, a gente estuda as fontes não escritas, as fontes materiais. A gente pode dizer também que é um estudo de fontes ágrafas. O que seria fontes ágrafas? Que não contém a escrita, ok? Então, vamos precisar de outras ciências, de outros profissionais para poder trabalhar com a pré-história, por ela não fornecer tantas provas, é mais difícil de se encontrar provas. Então, o arqueólogo, o paleontólogo, o químico, o design gráfico, o geógrafo, todos esses vão trabalhar em conjunto com o historiador para poder construir os fatos para se chegar à história desse período que é a famosa pré-história. Bom, como a gente estuda esse primeiro processo, então, esse início de estudos da pré-história, a gente fala muito do aparecimento, então, do primata. Então, a gente sabe que o primata, vai chegar a um ponto em que ele vai se dividir em dois troncos, nesse processo de evolução. O primata, ele vai derivar de um tronco que é chamado os Spongidae. E os hominídeos vão derivar dos Hominidae. Então, vai chegar um ponto nesse processo de evolução em que o homem, vai ser gerado através dos hominídeos, Então, a gente está numa escala aqui de hominídeos. Então, o Australopithecus é o ponto crucial nessa divisão. Os Spongidae vão gerar os macacos, E os Hominidae, hominídeos, vão gerar o processo até chegar no ser humano. Então, a gente está falando aqui, de volta de milhões de anos atrás. É aí que começa, então, o processo de se estudar a pré-história. Então, o Australopithecus são os macacos mais antigos do sul da África. Então, onde tudo, vai começar, vai ter um início, nesse processo de evolução histórica, é o continente africano. Então, é ali que aparecem os primatas e que vai se dar o aparecimento do Australopithecus. Então, aí tu tens, abaixo disso, os Spongidae que vão originar os macacos. É dos hominídeos é que vem o ser humano, que somos nós, Então, a gente vai passar por um processo de evolução através, do grupo, do tronco Hominidae, tá? Então, o primeiro hominídeo que a gente passa a falar é o Homo habilis. O Homo habilis, ele surge na África. É um hominídeo que tem bastante habilidade com as mãos e ele já vai se alimentar, basicamente de vegetais e também de carne. Bom, mas muitos dos hominídeos, eles se alimentavam depois da caça, tá? Que era o quê? O animal estava caçando e aí eles desistiam de se alimentar. E aí passavam, então, a se alimentar daquela caça ali já,
pronta. Bom, depois veio o Homo erectus nesse processo evolutivo. O Homo erectus também surge na África, mas ele já é um hominídeo que vai ter um diferencial aí. Por quê? O Homo erectus, ó, a gente tá falando de milhões de anos entre um e outro, ó. Então, nesse processo evolutivo, surge o Homo erectus. O Homo erectus também surge no continente africano, mas ele já vai ser diferente. Por quê? Porque ele vai passar por um processo de migração. O Homo erectus ele vai ser o primeiro hominídeo a migrar da África para a Europa e depois para a Ásia. Então, já participando também nesse processo, né, de povoamento de outros continentes. O Homo erectus também ele é importante porque ele vai descobrir o fogo, tá? Então, o fogo ele é extremamente importante, né, nesse processo. Por quê? Porque vai se ter aí no mínimo 3 situações, né, da existência do fogo, né, que foi feito pelo Homo erectus, que é o quê? O fogo vai proteger, né, o grupo naquele momento, porque vai afugentar outros animais. Isso aqui é um período muito complicado, porque tu também fazia parte da cadeia alimentar, assim como tu caçava, também poderia ser caçado. E o Homo erectus também ele vai ser já vai desenvolver a caça, ele é um grande caçador. Então é importante isso também. Então, ele desenvolvendo o fogo, ele vai afugentar animais, aumentando sua proteção, se esquentando de temperaturas que podem ser frias, né? E também o cozimento de alimentos. Então, essas 3 situações, né? A proteção contra outros animais, cozer alimentos, né? E afugentar, né? Se esquentar do frio, afugentar animais. Bom, o Homo erectus então era um grande caçador, descobriu o fogo e migrou para a Europa e a Ásia. Aí vem o Neandertal. O Neandertal é o hominídeo mais parecido com o ser humano. Cuidado, gente, por que mais parecido? Porque ele não vai ser o Homo sapiens. Ele é mais parecido com o ser humano. Ele ficou na região, né, próximo da região da Alemanha. Então, o que aconteceu com o Neandertal? Dizem que ele se extinguiu num processo de última glaciação, quando tudo ficava muito gelado, congelado. Eles tinham que migrar muito à procura da caça, os animais também migravam, então ficou muito difícil sua sobrevivência, ele acaba se extinguindo. Até que a gente chega no último processo, que somos nós, que é o Homo sapiens, né? Então isso se levou milhões de anos, né? Até nós chegarmos no homem, todo esse processo aqui é o paleolítico, é o primeiro período da pré-história, tá? Então, o período mais longo da pré-história é o paleolítico. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho, né, sobre, né, cada período e cada fase, então, que se teve, né, na pré-história, como o homem vivia nesse período.